Estão felizes? Mano, acho que eu prefiro jogar no estádio lotado do que ter essa pressão pra quem joga futebol sabe. Porque a palavra do Senhor, ela não é algo simples, sabe? Ela envolve vidas, ela traz mudança, né? E cara, quando o Rafa ele fez esse convite, eu tentei falar não, mas não teve jeito, né? O Senhor é bom. E, cara, a gente está falando sobre propósitos, né? E algo que a gente tem visto nas nossas igrejas, falado muito ultimamente, é sobre avivamento, né? A gente tem escutado isso, a gente tem visto nas redes sociais isso, sobre avivamento e tal. E só que muitas pessoas esquecem que o propósito da igreja, né, também é estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Sim, só que para estabelecer o reino, a gente tem que ter alguns fundamentos. E eu estava falando com o Rafa, e eu falei, paizão, acho que eu vou falar de uma forma resumida aquilo que já foi ministrado, né, e complementar algumas coisas. Cara, um exemplo de um avivamento que teve fundamento é o da Rua Azusa. Muita gente acha que ele surgiu na Rua Azusa, mas não, se você procurar a história, ele surgiu com um homem chamado Simon. Ele começa orando durante 5 horas por dia. E aí ele começa a avançar nisso, ele começa a orar por 7, né? E ele estabelece um fundamento de relacionamento com o Senhor. Ele passa a orar 7 horas por dia. E aí, o que acontece? Eles conseguem, depois de um tempo, levantar uma oferta para uma mulher chamada Lucy. E essa mulher, ela impõe as mãos sobre outra pessoa, e essa pessoa é batizada no Espírito, e começa a aparecer sinais nessa casa. Um deles é que, durante um período que eles estavam tendo com o Senhor, uma mulher não sabia cantar e nem tocar. Porém, o Espírito inunda ela começa a tocar e a cantar. E aí, o que acontece? As pessoas começaram a se atentar àquele lugar. E alguns relatos dizem que ao se achegar no lugar, as pessoas caíam no poder. Que se achegar naquele lugar, a presença de Deus é tão forte que eles acabavam caindo. E sabe o que é legal? É que foi como eu disse, a gente está para estabelecer governo e reino sobre a terra. Mas governo e reino, ele não vem sem essência e sem fundamentos. Ele não vem sem essência e sem fundamentos. E o da Rua Azusa começa assim. E aí, o que acontece? Eles, depois de um tempo, há relatos que os caras começaram a levantar uma oração e aclamar tanto a Deus que eles abalaram o alicerce do lugar que eles estavam. E aí o que depois acontece? Eles alugam a igreja na Rua Azusa. E aí surge toda a história que eles impactam na nação. Cara, eu queria que você abrisse as suas escrituras. Em Atos, número 1, a gente vai ler o verso 4 e o verso 14. Quem achou, diga amém. Vamos lá. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Atos 1,14. Todos estes perseveraram, unânimes, em oração, com mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Cara, foi como eu disse. A gente só vai impactar lá fora a partir do momento que a gente criar raízes e fundamentos. E se a gente observar um das raízes e dos fundamentos da igreja primitiva, que da igreja que Jesus fundou, como o Rafa fala, os caras, eles permaneciam em obediência e em oração. E por que obediência e oração? Porque oração, ela fala de intimidade. A gente, todas as vezes que a gente começa a orar e a gente passa um tempo constante com o Senhor, a gente está criando intimidade. E por que a obediência é tão importante? Porque a obediência, ela me dá disciplina para respeitar o processo. A obediência, ela sempre vai me dar disciplina para respeitar o processo. E cara, o Senhor, ele queria derramar algo muito grande sobre Atos, sobre a igreja dos apóstolos, né? Mas ele precisava criar fundamentos com eles. E esse fundamento, ele só viria se eles permanecessem em Jerusalém e se eles permanecessem em oração. Porque foi como eu disse, uma nação sem a essência de Jesus, poder e autoridade sem a essência de Jesus gera Babilônia. Poder e autoridade sem a essência de Jesus era a Babilônia. Então, o que Jesus faz? Antes dele empoderar os apóstolos, ele pega e impede para eles permanecerem em Jerusalém, né? E o que é legal,
que em Atos 2 é derramado o poder, e a gente sabe toda a história. Eles impactam, né, a igreja dos apóstolos em Atos, eles impactam todo aquele ambiente, Samaria, Judéia, né? Cara, eu queria falar mais uma coisa, que uma igreja com propósito, ela tem como firme fundamento o alicerce no qual é Cristo, né? O apóstolo Paulo, em uma das cartas deles, em 1 Coríntios 3:11, ele diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Cristo, né? Cara, e algo que a gente tem trabalhado há tempos, que o Rafa já tem dito para nós, é que a gente é uma igreja que propõe, a gente caminha para um lugar, a gente não pode colocar como fundamento qualquer pessoa. Eu não posso alicerçar minha vida em cima do Rafa, minha vida tem que ser sobre o firme alicerce que é Cristo. Por quê? Porque toda coisa que é construída sobre Cristo, ela permanece eternamente, mas toda coisa que é construída sobre pessoas, ela só permanece durante um tempo. Porque pessoas, infelizmente, muitas das vezes pode ser inconstante, sabe? E uma igreja com propósito, quando ela alicerça a vida sobre Cristo, ela já não caminha por aquilo que ela sente, ela já não caminha por uma onda, ela caminha por entendimento, sabe? E todas as vezes que eu caminho por causa do que eu sinto, eu alicerço minha vida sobre pessoas, minha vida ela começa a ser uma gangorra. Mas se eu caminho por causa do que eu entendo, com a vida alicerçada em Cristo, eu crio um firme fundamento. E firme fundamento me leva a cumprir o propósito, do qual é estabelecer o reino de Deus lá fora, sabe? Porque é muito fácil ser crente aqui, é muito fácil estabelecer o reino aqui. Por quê? Porque eu me assento à mesa com pessoas que já sabem. Porque eu me assento à mesa com pessoas que não vai vir comigo com propostas ilícitas, vai vir com coisas que me edificam, sabe? Ser maduro aqui dentro é fácil, ser maduro no nosso ambiente de trabalho que é difícil. E cara, a gente só vai ser maduro no nosso ambiente de trabalho se a gente tiver fundamentos. Eu sempre vou voltar a isso, o Rafa me conhece, vai fazer quase um ano. E todas as vezes que eu vou falar sobre Jesus, eu sempre falo de prosseguir em conhecê-lo. Porque essa é a real essência do Evangelho, esse é o real chamado para nós. E como eu sempre disse, uma igreja com propósito, ela tem que cumprir fundamentos, e fundamentos é conhecer ao Senhor, sabe? Conhecê-lo em oração, permanecer em oração. E a gente, como eu sempre digo, cara, a gente só vai tocar lá fora se a gente estiver alicerçados em Cristo. Porque Cristo, ele, se você perceber, né, ele passa 3 anos cumprindo o ministério, mas ele passa 30 anos sendo instruído, ensinado, permanecendo em família, conhecendo as pessoas, exercendo como cidadão, sabe? Eu vejo muita gente querendo impactar a nação, mas eles não impactaram nem o lar. Eu vejo muita gente querendo cumprir o propósito no para a África, mas eles não cumpriram o propósito nem na sua igreja local, sabe? A gente tem que entender uma coisa, a África é legal, sim, muito bom, e eu tenho um sonho de ir para lá, mas antes eu preciso conquistar a minha casa, sabe? As nações é incrível, é maravilhoso, mas antes eu preciso conquistar a minha casa. E quem tem propósito, quem tem fundamento, sabe que o primeiro chamado para nós é a nossa casa, sabe? Jesus, ele passa 30 anos cuidando do lar dele, ele passa apenas 3 anos e meio discipulando os caras para impactarem as nações depois e permanecerem. Então, é como eu sempre digo, cara, nós prosseguimos em conhecer a Cristo, mas entendendo que sempre vai ser sobre o nosso lar. E cara, uma segunda coisa que uma igreja com propósito tem, o relacionamento com Deus constante. E esse relacionamento com Deus constante, ele traz mudanças. E uma igreja com propósito não pode ser passiva mediante uma sociedade corrompida. Vamos lá, alguém tem que estar entendendo isso daqui. Nós não podemos ser passivos mediante uma sociedade corrompida. Por quê? Porque Romanos 12, ele vai dizer assim, ó, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, cara. Vamos lá. Gente, de verdade, eu sonho com todo mundo impactando a nação, eu sonho com celeiro saindo, sim, mas eu acho que isso tem que ser gerado primeiro, sabe? A gente está num processo de gerar algo, sim, a gente está estabelecendo fundamento, sim, mas, cara, a gente tem que entender o negócio. Eu não posso ser inconformado a partir do momento que eu começar a ser enviado para a nação, eu já tenho que ser inconformado agora, porque eu inconformado agora, eu crio fome e sede para mim ter um caráter para mudar os caras, sabe? De verdade, eu sonho com pessoas que um dia, Rafa, elas não precisarão pregar o evangelho, mas a vida delas vai ser a pregação, sabe? É isso que muda. Cara, que um dia a gente possa olhar e dizer, igual o apóstolo Paulo, que ele trazia as marcas do evangelho dentro dele, sabe? Que um dia a gente possa dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a real de todas as coisas, sabe? E foi como eu disse, cara, a nossa igreja, que estamos sendo gerados, que estamos fundamentando algo,
a gente não pode ser passivo mediante uma sociedade corrompida. Por quê? Porque a gente olha, Rafa, a gente acha que a nossa igreja está triunfando, beleza. Só que a gente vai olhar as estatísticas, é o crime aumentando, é a escolaridade das crianças diminuindo, é alto índice de enfermidades. E, cara, de verdade, cadê a igreja? Cadê a igreja neste lugar? E, cara, a gente não impacta a nação sem fundamentos, gente. Eu vou sempre falar isso, eu vou sempre voltar para isso. E fundamento sempre foi sobre conhecer ao Senhor, sabe? Por quê? Porque eu ouvi uma frase do homem de Deus, que ele diz que eu me torno aquilo que eu adoro. Ele diz, eu me torno aquilo que eu adoro. E, cara, todas as vezes que eu me relacionar com Jesus e que eu prosseguir para esse lugar, eu vou acabar me tornando parecido com Ele. E, cara, Jesus, ele era um inconformado com este mundo. Jesus, ele veio para quebrar a religião, ele quebrou paradigmas, ele quebrou, na verdade, a religiosidade, né? Ele quebrou muitas coisas, cara. Então, cara, de verdade, se levantem homens e mulheres nesta casa que sejam inconformados com este mundo. Porque o inconformismo com esse, quando a gente é inconformado com este mundo, gera um sentimento de, cara, eu preciso mudar algo. E de verdade, às vezes você não vai mudar a nação, mas você vai mudar o seu ambiente de trabalho. E talvez uma pessoa que se alcançou no ambiente de trabalho, ela possa mudar a nação. A gente tem que ter esse coração humilde, para entender que muitas das vezes a pessoa que eu ganhei para Jesus, ela vai chegar mais longe que eu. Mas só tem coração humilde e manso quem conhece o Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Sabe? Jesus, ele é incrível porque ele nos mostra passo a passo da onde a gente tem que caminhar. E às vezes a gente, como eu sempre falo, a gente está com um sonho de, cara, eu vou para fora, eu vou fazer a obra, eu vou pregar o evangelho nas ruas, mas a gente nem fundamentou o nosso coração. A gente nem fundamentou o nosso coração. E por que é importante ter fundamentos? Foi como eu disse, porque o poder de Deus, ele é incrível. E um dia eu escutei uma frase e eu vi isso de um pastor, ele é americano, e ele diz assim, que o poder de Deus sem a natureza de Deus gera destruição. Por quê? Porque o poder de Deus é tentador, cara. Ele é incrível, você vê coisas acontecendo através da sua vida, você vê coisas acontecendo através do seu ministério. E, cara, de verdade, se você não tem um coração humilde, um coração voltado ao Senhor, um coração em prosseguir conhecê-lo, você deixa a soberba entrar no seu coração. E a soberba, ela é um lugar de orgulho. Ela é um lugar muito perigoso para nós. Porque se a gente entra nesse lugar de orgulho, a gente vai parar de ser inconformado com o mundo e a gente vai contentar com as nossas próprias obras. E Jesus não nos chamou para este lugar. Jesus, ele nos chamou para a gente ser inconformados com o mundo e cada dia praticar mais ainda a boa obra, para que mais pessoas sejam alcançadas. E, cara, uma igreja com propósito, ela carrega a essência de Cristo, ou seja, ela tem mente de governo, mas também tem um coração de servo. Vamos lá. Cara, um dia quando eu escutei isso, o Senhor, ele falou muito forte comigo. O que seria mente de governo? Seria nós tomar lugar de liderança na onde a gente trabalha, na onde a gente vive, no nosso círculo de amizade. Sabe? Sabe quando você chega no seu serviço e tá aquele papo que não edifica nada, e você chega, toma um lugar e fala, mano, vamos lá, Jesus chegou neste lugar. Sabe, é isso que é mente de governo. Mente de governo também é você tomar uma posição no seu ambiente de trabalho, do qual as pessoas vão te respeitar como líder, sabe, é esse o lugar. E às vezes, né, a gente pensa que impactar nações é eu ser enviado, cara, mas muitas vezes não. Muitas vezes impactar nações é só eu tomar minha liderança no lugar onde eu vivo, sabe, na minha casa. Cara, você já percebeu que Jesus, ele não foi enviado para os continentes? Ele cumpriu o ministério na onde que ele nasceu, ele deu uma voltinha ali, outra aqui. Vamos lá. Cara, de verdade, para e pensa comigo, com esse tanto de pessoas que estamos aqui, se a gente toma um lugar de liderança no nosso ambiente de trabalho, um lugar de liderança no nosso convívio social, quantas pessoas seriam alcançadas pelo Evangelho? Isso é uma igreja com propósito. Isso é uma igreja com propósito. Aleluia. E, cara, mais uma coisa, coração de servo. A gente tem aprendido, né, os nossos líderes com nossos pastores, que liderar muitas vezes é servir. Sabe, algo simples, mas que talvez ninguém notou. Mas sábado não foi a gente que serviu o Rafa, mas foi o Rafa que serviu a gente. Se a gente olhar, não eram os discípulos que serviam Jesus, mas era Jesus que servia os discípulos. Por quê? Porque, cara, ser líder é isso.
Ser líder é isso. A gente tem uma mania de pensar de que exercer liderança é ser tipo um rei. É eu mandar, é eu fazer, eu falar, mano, faz isso, faz aquilo, mas não. Ser líder também é ser servo. Cara, mediante a tantas pessoas destruídas emocionalmente, você só vai curar o emocional dessas pessoas sendo servo. Você só vai curar o emocional dessas pessoas sendo servo. Você não vai curar o emocional dessas pessoas mandando elas fazer, mas você vai curar o emocional dessas pessoas servindo a elas. Porque o propósito do evangelho é isso, é eu repartir aquilo que eu tenho, é eu dividir. Quando Jesus se senta à mesa, não é Pedro, Tiago e João que dá o pão, mas é Jesus que carregava uma essência e ele reparte o pão e entrega a eles, sabe? Não é as pessoas servir a gente no ambiente de serviço, é eu carregar algo de Cristo aqui dentro e servir a elas, sabe? Cara, muitas vezes a gente tem a mania de achar que a gente vai mudar as pessoas com palavras, pregando, indo contra o que elas fazem. Cara, isso é um processo. Deixa que a igreja faz isso quando elas já chegarem. Primeiro ano, sabe? Não ofusca o evangelho. Não estou falando para você fazer isso, mas eu estou falando para você primeiro servir a elas. Porque as pessoas já criaram uma casca emocional, elas já criaram algo que, cara, elas estão destruídas. E eu vou chegar exercendo governo, eu vou chegar mandando elas fazer algo? Não. Eu tenho que chegar servindo. Por quê? Porque eu já carrego algo aqui dentro. Porque eu já fui gerado, porque Cristo já está sendo gerado dentro de mim no meu lugar secreto. Por isso que é importante os fundamentos. Amém? Amém. E cara, por que é tão importante ter fundamentos em Cristo? E aí foi a frase que eu falei. Porque poder e autoridade sem natureza de Cristo se torna Babilônia. Cara, quem conhece a Babilônia sabe que os caras tinham um poder enorme. Eles tinham uma autoridade enorme. As nações temiam a Babilônia, né? Eles exerciam um papel naquele tempo de governo mesmo. Todas as nações tinham medo da Babilônia. Só que o que acontece com Nabucodonosor no começo de Daniel? Ele enche o coração de orgulho. Por quê? Ele não tinha fundamentos e não tinha a essência de Cristo, sabe? Deus, ele dá poder e autoridade para a Babilônia, porém a Babilônia não carregava a essência de Deus, não carregava a essência de Cristo. E foi por isso que eu disse que aquele cara disse uma vez que o poder de Deus sem a natureza de Cristo gera destruição. A Babilônia é um grande exemplo disso. Deus dá poder e autoridade para a Babilônia, mas porque eles não tinham fundamentos, não tinham um coração voltado ao Senhor, eles acabam se tornando uma nação corrompida, uma nação do qual não edificava o Senhor. E se a gente entender, né, o contexto de Daniel, ele vai falar que Nabucodonosor muitas das vezes ele teve uma soberba dentro do seu coração e Deus quebrou essa soberba dele. Por quê? Porque, cara, de verdade, Deus, ele vai, todas as vezes que nosso coração enche de orgulho, Deus vai tirar esse orgulho. E, cara, tirar orgulho dói. Tirar orgulho dói. Estabelecer fundamentos também, mas é bem melhor estabelecer fundamentos com o coração manso e humilde do que lá na frente Deus ter que quebrar o seu orgulho. Cara, de verdade, a gente tem que analisar o processo que a gente está. E uma igreja com propósito, ela vive passo a passo. Ela não pula etapas. Por quê? Porque o processo, ele prepara a gente para o cumprimento do propósito. Ter fundamentos é importante. Por quê? Porque esses fundamentos mantêm o meu coração em Cristo para o cumprimento do propósito. Porque foi como eu disse, poder e autoridade sem a natureza de Deus, ela gera Babilônia, né? Mas se carregarmos dentro de nós a essência de Cristo, mente de governo e coração de servo, mais poder e autoridade se torna avivamento, sinais e maravilhas, vidas sendo salvas, índice de crime na sociedade caindo. É a representação do reino de Deus aqui na terra. Vamos lá. A gente sabe que o reino de Deus vai ser estabelecido de forma plena na volta de Cristo. Mas nós já temos que que estabelecer uma representação desse reino. E, cara, se a gente olhar a história do avivamento Azusa, eles caminham com propósito, porque o avivamento Azusa não foi só o chuva, o avivamento Azusa não foi só o mover em línguas. Mas se você olhar na época, o crime caiu, os índices das coisas que corrompem a sociedade diminuíram, sabe? Eles atingiram a sete esferas da sociedade do lugar onde que eles estavam. E, cara, a gente só cumpre esse propósito, tendo essas coisas, mente de governo e coração de servo, né?
o avivamento, muita gente fala que o avivamento tarda. Cara, eu acho que ele tarda, porque hoje em dia, se a gente vai ver, a gente não tem uma igreja fundamentada. A gente tem jovens revoltados com seus pastores e saindo para fora como se eles fossem dono do mundo. Se a gente for ver, é isso. E, cara, o avivamento ele não vem sobre isso. O avivamento vem sobre firme fundamento. Atos 2. Até um dos maiores apóstolos, né, que a gente gosta de falar do Novo Testamento, ele vem ter fundamentos com Pedro, Tiago e João. Cara, a gente tem que entender que Deus não pula etapas. E uma igreja com propósito também não pode pular etapas. Porque foi como eu disse, o processo ele prepara a gente para o cumprimento do propósito. E é como a gente tem falado direto e constantemente todos os finais de semana. Que a gente caminha com a igreja de propósito, que a gente é uma igreja de propósito. Mas a gente não pode esquecer nunca das coisas que foi estabelecidas em Atos. Atos 2 chegou, mas se a gente entender, Atos 1 vem primeiro. O poder de Deus chega, mas Atos 1 também vem primeiro. O poder de Deus chega, mas a obediência e a oração também. E vem antes. Isso tudo vem antes. Então, cara, quer cumprir o seu propósito? Quero cumprir o meu propósito. Quer ir para as nações? Quero ir para as nações. Quero impactar a sociedade? Quero impactar a sociedade. Mas respeite o processo. Respeite os fundamentos. Se submeta a uma paternidade. Porque se você analisar, todas as pessoas se submeteram ao cuidado dos apóstolos. Até que os caras ficaram até sobrecarregados, né? Se a gente caminhar por Atos. Então, de verdade, a gente tem que entender que o avivamento ele muitas vezes não veio ainda sobre a nossa nação, ainda mais após um grande evento como o Descende, por causa disso, porque a gente não carrega fundamentos. A gente às vezes se tranca no lugar secreto, assiste mensagem no YouTube, lê frases de efeito e acha que a gente é os crentes, que a gente vai mudar todo um lugar, toda uma nação. E não, cara, não é isso. A gente só vai mudar uma nação quando a gente carregar uma mente de governo e um coração de servo. E o corpo de Cristo, presta atenção, e o corpo de Cristo, ele vai sempre ser esse lugar para nos ajudar a submeter ao processo, para nos ajudar a fundamentar as coisas. Por quê? Porque, cara, todas as vezes que ele sair lá fora, quando o cansaço bater, ele sabe que ele tem uma casa para voltar. Sabe? É esse o lugar, gente. É esse o lugar que a gente tem que chegar. Porque tem muita gente indo para o campo querendo cumprir propósito, mas sem ter um lugar para voltar. E essa não é a essência das coisas. Todas as vezes que eu querer cumprir algo lá fora, eu tenho que entender que eu já tinha que ter cumprido algo aqui dentro. Todas as vezes que eu sair para fazer algo, eu tenho que ter uma casa para voltar. Porque é esse lugar que eu tenho cuidado, é esse lugar de paternidade, é esse lugar que me fundamenta o meu coração, sabe? A gente tem que entender que o nosso ambiente de trabalho, ele vai ser mudado, vai, a gente tem que ter paciência com isso, ele vai ser mudado, vai. Mas ele só vai ser mudado se nós tivermos um coração manso e humilde, uma mente de governo e um coração de servo. Cara, se você me ver todas as vezes falando de Jesus, você vai ver eu falando todas as vezes que eu quero prosseguir em conhecê-lo. Porque essa é a real essência. O primeiro chamado de Deus para nós não é para as nações, é para Ele mesmo. Vamos lá. No Éden, Deus ele não fala, Adão, vai para tal lugar. Ele fala, Adão, onde você está? E a Bíblia diz que fala, Deus o chamou. E, cara, a segunda pergunta de Deus, né? Porque quando ele faz uma pergunta engraçada para... Logo após que ele pergunta, né? Onde está o seu irmão? Essas duas perguntas me tocam o meu coração. Por quê? Porque Deus ele nos chama primeiro para Ele mesmo, mas depois Ele pergunta onde está o nosso irmão. E esse é o real propósito das coisas. Deus ele chama para Ele mesmo, fundamenta o nosso coração, mas depois Ele pergunta onde está o nosso irmão e onde está o nosso cuidado. Sabe por que Deus chama a gente primeiro para Ele? Porque Ele exerce um cuidado sobre nós e esse cuidado serve de exemplo para o cuidado próximo. Essa é uma igreja com propósito. É uma igreja que recebe um cuidado e tem esse reflexo na sociedade. Mano, deixa eu te dizer algo. Você vai saber se uma igreja caminha sobre um propósito quando a vertical dela com Deus for reflexo na horizontal com as pessoas. Você vai saber que uma igreja caminha com propósito é quando o lugar secreto dela for tão intenso que ele vai refletir nas pessoas. Cara, de verdade, uma igreja com propósito, eles caminham no lugar secreto, sim, mas eles também impactam a sociedade. Eles também impactam a sociedade. E foi como eu disse, quando a gente tem esses fundamentos firmados, cara, é algo natural para a gente impactar as nações. Não é algo que a gente exerce, mas é algo que flui. Não é algo trabalhoso, mas é algo natural. Porque Atos 2 o Senhor acrescentava. Eles não estavam escrevendo panfletos de evangelismo, eles não estavam nos sinais. Eu não sou contra isso, eu sou muito a favor, isso é legal.
Mas primeiro a gente tem que entender que antes de fazer tudo isso tem um processo para adorar, né? E cara, como eu sempre disse, eu vou gastar a minha vida nisso. E eu vou passar todos os dias da minha vida no meu lugar secreto falando: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero chegar no nível do apóstolo Paulo de falar: Deus, eu considero tudo como perca por conhecer a Cristo. Eu quero chegar um dia na minha vida e falar: Deus, eu consegui gastar a minha vida toda aos teus pés. Porque de verdade, é só se relacionando com Jesus que se torna, que a gente é mudado e a gente é transformado. Cara, quando a gente entende o tamanho amor de Deus por nós, não tem como a gente rejeitar esse amor e não ter uma mudança de vida. Sabe? Quando a gente entende o profundo amor de Deus. Porque de verdade, diferente de muitas pessoas, a graça ela não é uma carta para me pecar. A graça é quem Deus é. Porém, a interpretação da graça é: eu fui tão amado e esse amor me impactou tanto que não tem como viver uma vida que não seja aos teus pés. Essa é a graça. A graça ela não me impulsiona ao pecado, ela me impulsiona à santidade. Porque todas as vezes que eu achar que a graça é um livre-arbítrio para me pecar, cara, eu estou distorcendo a real evangelho. Cara, Jesus ele disse: vinde a mim. Ele tem 3 coisas. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Tudo bem. Mas ele também disse: aquele que quiser seguir-me, tome sua cruz. E cara, o tomar a sua cruz ele envolve renúncias. O tomar a sua cruz ele envolve muitas coisas. Então a gente tem que entender que uma igreja com propósito, eles caminham sobre o quê? Oração, obediência, intimidade e fundamentos. E essas coisas não podem faltar. E fundamentos a gente encontra aqui, ó, nas escrituras. Cara, de verdade, que se levantem pessoas que orem como Daniel. Que se levantem adoradores nessa casa que adorem como Davi. Que se levantem proclamadores do evangelho como João Batista. Os homens escutaram isso esses tempos comigo, né? O Rafa me deu a oportunidade. Cara, por que pessoas que oram como Daniel? Porque uma igreja com propósito caminha sobre fundamentos. E eu vou sempre voltar a isso. Sara, Daniel, diante de um decreto, ele permanece orando. Davi, ele tocava o coração de Deus com adoração. E João Batista anunciava o reino sem antes mesmo ter visto. Nós não vimos o Cristo voltar, mas nós anunciamos a segunda vinda dele sem mesmo antes ter visto. Porque ele disse que viria. E esperança na Bíblia, ela não fala que eu espero algo acontecer ou que talvez esse algo vai acontecer. Esperança na Bíblia é: eu sei, eu estou convicto e eu tenho fé que isso vai acontecer. E eu não vivo passivamente, eu vivo preparando o caminho para o Cordeiro, cara. Eu vivo preparando o caminho para o reino. E uma igreja com propósito, ela caminha sobre isso. Vamos lá. Cara, eu queria encerrar que isso é a igreja estabelecendo o governo sobre todas as áreas da sociedade. Uma igreja com propósito carrega fundamentos em Cristo e pode impactar todas as nações de alguma forma. Cara, de verdade, se a gente cumprir todas essas coisas, se a gente cumprir todos esses propósitos, a nação vai ser mudada, sabe? A gente não precisa de caras que ficam tentando fazer, até entrar no ativismo. A gente precisa de pessoas que se coloquem no lugar secreto, gere tudo em oração, e a partir daí, com esse caráter sendo moldado, toque as nações. A gente às vezes acha que o propósito muitas vezes é trabalhar. Mas cara, se a gente trabalha sem fundamento, se torna cansativo. Mas trabalho com fundamento se torna prazeroso, porque flui, não é algo que a gente tem que exercer. Então cara, que de verdade nessa casa se levante pessoas de oração, que nessa casa se levante pessoas que leiam as escrituras, que nessa casa levante verdadeiros adoradores, que nessa casa levante jovens e pessoas maduras que vão impactar as nações. Que nessa casa se levante uma igreja que ora, uma igreja que estabelece fundamento, uma igreja que quer permanecer no evangelho, uma igreja que seja mudada, sabe? Uma igreja que não muda de dentro para fora, mas muda, uma igreja que não muda externamente, mas ela muda internamente, uma igreja que comece sendo gerado aqui para tocar lá, sabe? Esse é o processo, é ser gerado em casa para trocar uma nação. Por quê? Porque família é um lugar de cuidado, cara, e a gente está num lugar de cuidado, mas a gente precisa de homens que oram, a gente precisa de mulheres que oram, a gente precisa de verdadeiros adoradores, porque é isso que fundamenta o nosso coração no Senhor. Vamos lá, alguém, que se levantem pessoas que orem, que se levantem pessoas que leiam, que se levantem verdadeiros adoradores. A gente precisa disso, cara, a gente precisa disso, a gente precisa de gente de verdade. Cara, a gente precisa de pessoas que eu posso tocar na vida delas e sentir o Cristo.
A gente precisa disso, isso é a essência do Evangelho. A gente precisa ser um com o outro, a gente precisa ser transparente, a gente precisa amar o próximo. Cara, isso é o que Deus quer pra nós. Isso é o que as nações esperam. As nações não esperam muitas das vezes você chegar com um evangelho cheio de cara, você não pode, você não pode, você não pode. Mas elas precisam, cara, você foi amado um dia. Você foi amado por um Deus. Um preço foi pago pela sua vida. E por isso nós estamos aqui, para demonstrar esse amor. É isso que a nação precisa, cara. É isso que o São José do Rio Preto precisa. A gente vê tantos jovens desestruturados emocionalmente. A gente vê tanto caso, cara. Mas eles precisam de um amor genuíno de Jesus. Um amor genuíno de Jesus é gerado aqui dentro, ele é gerado em família, ele é gerado em comunidade. Isso é real evangelho, gente. De verdade, se levantem pessoas nessa casa que estejam com o coração disponíveis a ser fundamentados no Senhor. Se levantem